Aula do dia 19 de janeiro de 2021. Estatística básica para o curso de zootecnia. Estamos comentando a lista em que duas questões foram postas para entregar até as 8 horas de hoje, terça-feira, 19, valendo um ponto cada questão, para eu digitar lá no SIGA A, onde tem as listas, né? Lá faltam duas listas, se eu não me engano, digita um ponto numa, um ponto no outra, caso você tire um integral, depois as notas que estão faltando. Então vamos lá, aqui, vamos logo para o entendimento da questão. Em um experimento com um determinado extrato vegetal, para uso como vermífugo no controle de verminoses em bovinos, obtiveram os seguintes dados. Bom, aqui é claro, ficou faltando o que eu quero, né? Ficou faltando o que eu quero. Ficou implícito que os dados remetem à regressão, mas eu devia ter colocado, né? Pelo menos assim, faça a análise estatística dos dados, né? Análise estatística completa dos dados. E aí depois conclua, interprete e recomende certo? Bom, porque é como nós temos feito a cada aula que a gente explica esses exercícios, certo? Bom, então pega aqui, Ctrl C, vamos levar para o Excel que é mais rápido, certo? Professor, a gente já está acostumado com esse Excel, certo? Aliás, vocês têm feito muitos cálculos no Excel. Então aqui, ó, eu já tenho vários cálculos aqui no Excel. O que eu faço? Eu só faço acrescentar bem aqui, ó, nova planilha, né? Nova planilha, Ctrl V. Bom, é claro que vocês devem ter feito um monte de cálculos aqui, aqueles que fizeram à mão, né? Então, mas quem fez em Excel deve ter feito só assim. Professor, e essa história do Excel ficou muito chato, porque suponhamos que um de vocês tivesse o notebook queimou, ou não tem notebook, ou não tem computador, ou tinha, mas está com problema, ou tinha, mas não está com Excel. Bom, sei lá qual for o problema, né? Dessa vez é que eu insisti que você deveria sair sabendo minimamente esse Excel, porque os professores futuros cobram de mim que o seu aluno chega aqui sem saber um domínio de calculadora, sem saber um cálculo rápido de Excel. Então eu tenho insistido nisso. Portanto, tive essa indelicadeza de forçá-los a buscar conhecer o Excel, embora reconhecendo que nessa situação, quem não tem teria que ir a uma lan house e está se submetendo a algum grau de risco. Espero que tenha dado certo. De qualquer maneira, você deve ter feito isso aqui, marcou os dados, mandou inserir o gráfico de dispersão, né? Mandou inserir o gráfico de dispersão. O que é que eu espero que você faça? Que você, neste gráfico de dispersão, dê uma melhorada nele, né? Antes de levar lá para o seu trabalho. Clica aqui nessa linha que nós mostramos várias vezes, clica aqui nessa outra, e aí observe que ficou aqui uma queda, né? Ficou aqui uma queda. Bom, que seja, mas lá em cima está de 1,5 em 1,5 e aqui está de 1 em 1. Então eu ensinei a vocês que você deve clicar aqui, botão direito, formatar o eixo. Aí aqui vai aparecer do lado que está de 1 em 1, eu quero de 1,5 em 1,5. Aqui vai do 0 ao 7,5, aqui está de 0 ao 8. Então eu vou botar do 0 ao 7,5, 7,5, né? E aí vejo como é que ficou. Já aproveito logo aqui para pedir, para ver como é que ficou. Então observe que já ficou melhor, ficou igual às doses que eu apliquei. 1,5, 3, 4,5, 6 e 7,5. Agora, aqui do lado está de 1.400 e pouco, vai do 0 ao 1.500 e pouco. Então 0 ao 1.600, tá bom assim. Então eu propus a vocês que coloque os títulos, tudo direitinho. Então como é que você faz? Clica no gráfico, certo? Aí vem aqui, ó, adicionar elementos do gráfico, dos eixos, aqui, título dos eixos. Então clico aqui, ó, ele já mostra lá embaixo o que eu quero escrever. Então eu venho aqui dentro,
certo? E escreva aqui dentro como eu faço no Word. Aqui é o que? É dose de vermífugo, né? Eu vou escrever tudo não, em ml por quilograma, por 100 gramas aliás, por 10 gramas aliás, ml por 10 gramas, 10 quilogramas. Só para explicar isso aí, pessoal, ml por 10 quilogramas quer dizer assim, claro que vocês podem já conhecer isso, mas é assim, quando você compra um vermífugo, você vai ler lá a dosagem, aí tem 1 ml para cada 50 quilos, é peso vivo. Então, claro que você não vai pesar um boi, mas você olha lá para aquele boi, todo mundo ali tem uma ideia. Esse boi vivo pesa 300 quilos. Então, se é 1 ml para cada 50, 300 por 50 dá 6. Então, 6 ml para aquele boi. E aplica 6 ml. Certo? Esse garrote, no máximo dá 100 quilos, 2 ml. Certo? Essa bezerrada, todos dão menos de 50 quilos. 1 ml. Mas esse bezerrinho que acabou de nascer, não deveria aplicar. Tá muito. Né? Lembrar que vermífugo é um veneno. Certo? É um veneno que numa dose mínima consegue entrar na corrente sanguínea, consegue fazer um desarranjo no micro-organismo, mas também dá uma desarranjada no animal. Certo? Portanto, a diferença do veneno para o vermífugo é a dose. Portanto, para transformar um vermífugo num veneno, é só aumentar a dose e ele mata o animal. Pois bem, feito isso, você vem aqui agora, clica no gráfico de novo. Então, elemento de gráfico, título do eixo, o vertical. Vem aí e clica, o que é? É número de ovos, então ovos e larvas, né, por 100 gramas, certo? Enter. E aí aparece lá. Então vai ficar bonitinho. Título do gráfico, número de ovos e larvas por 100 gramas de fezes. Tudo bem, já está feito, né? Mas quem quiser pode alterar esse título ou tirá-lo daqui. Clica nele, depois clica com esse xizinho aqui, ó, essa cruzinha, clica aqui em cima, del, e bota o título lá no Word. Bom, feito isso, pode botar a cor que quiser, né? Quem quiser pode, aí ó, clica aqui botão direito, aí diz aqui opções de gráficos, alterar tipo de gráfico, mover, você pode brincar com o gráfico, formatar a área do gráfico, né? Então não vamos fazer isso para não perder muito tempo. Portanto, você pode fazer o que quiser, dar cores, mudar mudar o tamanho dessas letras, mudar a forma das letras, botar negrito, fique à vontade. Vamos à equação. Clicou aqui, aí botão direito, adicionar a linha de tendência, é uma reta, né, ó, linear, vem aqui embaixo, pede para acrescentar os R's, a equação, clicou aqui nela, faz essa cruzinha e leva lá para cima, certo? Se quiser pode, ó, aumentar o tamanho dela, pode fazer o que quiser. Bom, aqui nós costumamos mostrar assim, 0, aí bota a vírgula bem aqui, vírgula, %, para você ir formatando, né? Aqui você pode alterar se quiser, ó, botar esse Y maiúsculo, certo? Esse Y aqui botar maiúsculo, ou se quiser pode escrever, ó, ovos e larvas. Você pode transformar o Y naquilo que você está pesquisando. Em vez de Y, escrever, ó, ovos e larvas por 100 gramas de fezes é igual a. Aí você pega essa parte aqui positiva aqui, ó, 1052,60, né, 60, aí menos, né? Só estou tirando de lugar, ó. Pega isso aqui, ó, e leva para lá. Ctrl X e traz para cá, certo? Traz para cá. Ctrl V, certo? E aí tira isso aqui. Só estou invertendo, botando conforme a gente costuma ver, certo? E aí troca isso aqui por um X maiúsculo, ou se preferir, você pode dizer assim também. Você pode botar dose do vermífugo, certo? Tem muita gente que prefere botar o texto. Só está muito pequena essa letrinha, então você marca aqui, ó, e vai lá em página inicial e troca-se essa letra por uma letra maior. Fique à vontade, é seu trabalho. Bom, feito isso, né, é hora agora. Pessoal, por que está passando aqui do zero? Certo? Por que está passando aqui do zero? Bom,
coisas do próprio gráfico, mas você não precisa se incomodar com isso, certo? Você pode ficar, que o trabalho, melhor, o Excel entende que a tendência, né? Tendência, linha de tendência, a tendência é ficar negativo. É claro que não fica negativo, né? Os ovos e lavas podem morrer até 100%, mas não pode ficar devendo ovos e lavas, certo? Então, isso aqui não é problema nenhum, isso é só de formatação, certo? Pois não? E professor, Sim. esse X ele não é para estar num 7341 não, lá na fórmula. Ah, deixa eu ver aqui, eu posso ter... Que esse X da fórmula. Ah, sim. Então deixa eu ver aqui. É porque quando eu peguei, eu não prestei atenção como é que estava, né? Assim. Tá aqui, só um instantinho. É assim, tá vendo? Ó? É assim, a equação principal era essa aqui, né? Pronto. Pois tá bom. Eu vou deixar como está. AX mais B. Só que nos trabalhos é costume pegar esse B aqui, botar no começo e deixar esse aqui para o fim. Tudo bem. Então, corrigindo aqui, fica 10,52,6. Tá? Agora ficou correto. E aí vou lá na frente aqui, ó, e tiro isso aqui. Muito bem, muito obrigado. Então ficou assim. E aí você está dizendo que se você não aplicar o vermífugo, ó, zero, os ovos e larvas naqueles animais estarão aí estimados em mais de 1000 unidades. E para cada dose, se você colocar a dose, à medida que você aumenta a dose do vermífugo, também reduziu o número de ovos e larvas, sendo que na dose 6, então, tudo isso é o que você vai dizer. Ó. Quanto maior a dose do extrato aplicada, maior foi a redução do número de ovos e larvas por 100 gramas de fezes nos animais. Sendo que a dose de 6 ml por 10 kg do animal foi letal para 100% dos indivíduos. Ponto. Recomendamos então que o produtor utilize a dose de 6 ml por 10 gramas, por 10 kg. Uma vez que nesta dose matou 100% dos ovos e larvas, certo? 7,5 é só você gastar mais produto, portanto não se recomenda aplicar 7,5. Se você quiser, né, você pode fazer o teste bem aqui, ó, vou deletar aqui, ó, certo? E você vai ver que não fez diferença nenhuma. Então só para lembrar que esse é o resultado a ser apresentado. Pois bem, então o que você esperava mesmo, professor? Gráfico, R2, R2. A equação de regressão possui boa precisão experimental. Não é alta, não é ótima, né? Mas é boa. Né? Se quiser pode dizer baixa precisão experimental, porque não foi tão alta. Dizem que os estatísticos, os pesquisadores costumam dizer que de 70 para 80 é uma precisão regular. 80 para 90, boa. Acima de 90, alta precisão. Certo? Então, fez a equação, comente sobre o R2, comente sobre a tendência do efeito do produto, certo? E em seguida recomende. Recomendamos a aplicação da dose de 6 ml por 10 kg do produto, pois nesta dose houve a mortalidade de 100% de ovos e larvas. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou passar para a próxima questão. Muito bem. Então, vamos voltar para cá. Está aqui, ó, faça a estatística completa. Na verdade, pessoal, quando eu digo faça a estatística completa, é que eu já venho mostrando como é que eu quero. Como é que eu quero? Não, como é que se faz. Né? Que é como se vê nos artigos, como se vê nos trabalhos, como se vê nos TCCs. Então, faça a estatística. Alguém diz assim, professor, você não disse o que queria, eu fiz só o gráfico e comentei. Então, falhou, porque não é só isso. Né? Tem o R2, tem a conclusão, tem a interpretação, tem a recomendação. Né? É para isso que você faz pesquisa, para atingir um nível em que seja útil para quem está lendo tua pesquisa. Né? Considerando os dados abaixo, referentes ao teor de gordura no leite de 6 vacas e a quantidade de concentrado, ração comercial,
em quilograma por vaca. Tá? Então, eu dei esses dados bem enxutos, né, para o professor praticamente se entregou a questão. Não, porque eu já entendo que ao longo de novembro para cá, calcular soma de quadrado não é problema para você. Calcular soma de produto, calcular o R, calcular o beta 1, calcular o beta 0, isso aí é matemática. O que me interessa mesmo é isso aqui, ó. Isso aqui que me interessa. Para quando você for comentar no seu TCC, ou até mesmo numa disciplina que você esteja fazendo aqui para frente, né? Quando o professor passa um relatório, passa um trabalho, você mostrar a desenvoltura na hora de estar comentando. Então vamos pegar aqui os dados, né? E aí a pergunta é qual a relação entre as variáveis? Obviamente está te cobrando análise de correlação, né? Portanto, Ctrl V. Né? Vamos ver o que está querendo aqui, certo? Pois bem, está aqui, ó. Está pedindo R. Simples assim. Está pedindo o R. Ok? Então, quem é o R? O R, ele é um numerador, né, dividido pelo denominador. Quem é o numerador? O numerador é, para o cálculo do R, é a soma de produtos x e y. Simples assim, já está feita. Né? 19,89. Quem é o denominador? O denominador é a raiz quadrada do produto das duas somas de quadrados. Então é igual a raiz de 366,83 vezes 1,7. Fecha, Enter. Está feito aí. E o R é igual a esse valor dividido por esse. Né? Então está aqui, ó, com 4 casas, porque para quando você fizer o produto, multiplicar por 100 para se transformar em percentual, ele ficar com 2 casas decimais, certo? Então está aqui, esse é o R. Aí você vai e diz, houve correlação, calma, faltou ver se isso aqui é significativo ou é obra do acaso. O pessoal pode observar, ó, quem fez aquele desafio lá da vacina Coronavac e de placebo, a hipótese H0 é o quê? Que os efeitos provocados pela vacina e pelo placebo não estão correlacionados, ou seja, a vacina não promoveu nenhum efeito sobre o aparecimento de indivíduos com sintomas graves, leves e por diante. A hipótese H0 é, não funcionou. Certo? Não houve associação entre a ação da vacina em relação à ação do placebo. Os dois tiveram o mesmo efeito, ou seja, a vacina não teve efeito nenhum, como se aplicou água. Né? Uma vacina que não teve efeito em metade das pessoas, na outra metade aplicou placebo. Portanto, os dois agiram do mesmo jeito. Qual é a hipótese H1? Se você rejeitar H0, é de que houve sim associação entre o número de indivíduos que tiveram a redução dos indivíduos com doenças, com sintomas graves, leves ou muito leves, né, foi devido à vacina. Certo? Houve essa associação, então não foi o acaso. Portanto, aqui a pergunta é, isso aqui é do acaso, certo? Ou realmente, aí volta para o texto, ou realmente o teor de gordura estaria correlacionado com a quantidade de concentrado? Bom, então vamos ver. Para ver isso, você precisa da hipótese H0, né, e da hipótese H1. Eu sou sempre pondo em hipótese, estamos falando de teste de hipótese. Portanto, tem que pôr hipótese. Né? É o teste que vai testar, né, o teste T, né, vai testar se foi significativo, né, para R. Vai testar se essa correlação que você está vendo é significativa ou é do acaso. Certo? É significativa ou é do acaso. Pois bem, então, a hipótese H0. Não houve correlação, por favor, observe o tempo verbal. Não houve correlação entre o teor de gordura do leite e o percentual de concentrado na ração.
Se você rejeitar, então ouve. E se houver, o próprio resultado aqui está dizendo que é positivo. Então, fazer o teste. Relembrando aqui, todos já fizeram isso aqui, devem estar até achando a aula um pouco estranha, mas eu vou já mostrar também esses mesmos cálculos aqui em um programa estatístico que espero vocês baixem em seus computadores quando tiverem. Pois bem, então T calculado é igual a quanto? Né? E o T tabelado é igual a quanto? Certo? Igual a quanto? O T calculado, como eu disse, tem um numerador e um denominador. Né? E ele está aqui, só esperando para saber quem é. Eu posso até dizer, ó, é igual a esse valor dividido por esse. Na hora que eu achar, está feito. Então, é igual a quem? O numerador é igual ao R que você achou vezes raiz do N, né? Aí vem aqui, ó, eram 6 vacas, menos 2, né? N menos 2, 6 menos 2, 4. Fecha, Enter. E o denominador é igual a raiz de 1 menos o R que você achou ao quadrado. Enter. Portanto, já está feito aqui o T tabelado, T calculado, aliás. Se eu não tiver errado nada, está aqui ele. E o T tabelado é um T de 5% de N menos 2, que é 4. 6 menos 2, 4. Certo? Igual a. Então, por favor, quem tiver aí na tabela, é uma tabela mais rápida para mostrar para nós, diz aí quanto é que foi e eu ponho aqui. 2,776. Aí a gente pode... Aí eu arredondei para 2,78. 78. Portanto, né? Portanto, T calculado, né? Módulo de T calculado foi, né? Menor que T tabelado. Aceita-se H0. E aí conclui, né? Esse resultado aqui está dizendo o quê? Que aceita-se H0. O que H0 está dizendo? Eu evitei escrever para não perder a gravação. Está dizendo que não houve correlação, aí você volta para cá. Aceitar H0 é dizer o quê? Que não houve correlação entre o teor de gordura no leite e a quantidade de concentrado. Certo? Ração comercial. Pronto. Qual a relação entre elas? Não houve correlação. Não houve correlação significativa. É bom expressar sempre esse termo, que haver, houve. Se você observar, houve. Foi 70 e tantos por cento. Mas não foi significativo. Então, não houve correlação significativa entre essas duas características. Né? O que você recomendaria ao produtor que fornece leite para um laticínio fabricante de manteiga? Né? Que não precisa elevar a quantidade de concentrado na ração para aumentar a gordura no leite, porque isso não se verifica na prática. Bom, aí o produtor pode dizer assim, agora vamos para a prática de assistência técnica. Mas doutor ou doutora, todo mundo sabe que quanto mais concentrado, mais o leite fica gordo. Por que não deu essa pesquisa? Aí começa, meu caro Ayrton. Nas condições dessa pesquisa foi assim. O que poderia ter faltado? Primeiro, né, o N foi muito pequeno. Você testou só 6 vacas. Certo? 6 vacas, pode ser que estas vacas, 4 delas, tenham uma genética que não propicia muita gordura, no leite. E outras 2 são normais. Resultado, as 4 diluíram o resultado de 2. Então, muita coisa tem que ser pensada. Se fosse meu TCC, você divulga seu resultado. Segundo meu orientador, toda pesquisa deve ter seu resultado divulgado. Se não deu como você esperava, né, procure verificar o que poderia ter ocorrido. Lá na banca vão dizer, mas também você trabalhou só com 6 vacas. Não, mas é porque no departamento de zootecnia só tinha essas 6 vacas, não conseguia arranjar mais, tal. Que tal dar mais uma saída e testar
as 6 vacas do CCA, mais 6 numa granja leiteira aqui perto, mais 4 lá em Campo Maior, faz 6, 6, 12, com 4, 16, e aí, mas aí não tem dinheiro para ração, não tem dinheiro para comprar, não tem dinheiro, então não faz a pesquisa. Né? Tem vezes que o orientador diz que a banca diz, pois não deveria ter feito a pesquisa. Mas eu tinha que fazer o meu TCC para defender, tudo bem. Então você defende, certo? Mas seu trabalho está contrariando uma coisa que ocorre naturalmente na prática. Então, a publicação desse trabalho numa revista científica provavelmente não irá acontecer. E onde é que está aí a dificuldade? É que publicar seu trabalho é muito importante para currículo. Hoje você não sabe se quer ser professor, ou pesquisador, ou pesquisadora, mas se você, lá na frente, no 5º ano do curso, no quinto ano do curso, no 4º, descobrir que quer, teria sido muito bom ter publicado o TCC, o PIBIC, aquele trabalho junto com o seu orientador. São 3 artigos científicos. Para o mestrado é um pulo. Né? Trabalho publicado praticamente te credencia para entrar no mestrado. No mestrado, se faz um trabalho muito bom, publica 2, 3 artigos. Está garantida a sua vaga de doutorado, aqui ou em qualquer instituição do Brasil. E o doutorado, você publicando seus trabalhos do doutorado, e eles sendo importantes e impactantes, você, para entrar num concurso, para entrar numa instituição pública ou privada, é simplesmente uma garantia. Então essa era a parte que eu queria lhes mostrar no que diz respeito a essa lista, certo? Então eu vou aqui tirar essa planilha, não quero mais ela. Então, botão direito, excluir, certo? Tá fora. Por quê? Porque eu não quero mexer naquilo que já está feito aqui no meu trabalho. Pois bem, nesse gabarito. Qual é a ideia agora? A ideia é mostrar para vocês, pessoal, como responder estas questões de testes, agora sem usar Excel, sem usar calculadora, usando um programa de estatística que faz para você esse cálculo. Pessoal, por que você não mostrou tudo isso antes? Pelo mesmo motivo que você não usou calculadora durante todo o seu estudo antes de entrar na universidade. O professor nunca permitiu. O que ele dizia? Primeiro você aprende a fazer à mão, depois manda a máquina fazer. Então você aprendeu a fazer na calculadora, usou a calculadora do seu celular, usou o Excel, pediu alguém para fazer por você e te mostrar porque não tinha Excel na sua casa, sei o que for. Agora vai ver como usar um programa de estatística chamado Sysva, né? Ele é baratinho, gratuito, e ele faz para você diversos tipos de análise. Análise de variância, lembra? Teste F, porque compara as variâncias entre si para saber se é teste T caso 1 ou caso 2. Faz cálculo de probabilidade, certo? Faz estatística descritiva, lembra? Estatística descritiva. Tantos por cento dos entrevistados são do sexo masculino, tantos por cento do sexo feminino, tantos por cento possui renda até tanto salário mínimo, tantos por cento possui renda até tanto salário mínimo. E aí faz meio mundo de análises. Tamanho da amostra ideal, tudo aquele cálculo que a gente fez. Estimação, lembra? Intervalo de confiança. E agora o assunto atual, teste de hipótese. O professor faz regressão também? Faz regressão também. Mostrarei para vocês na próxima disciplina o uso desse programa para fazer análise de regressão simplíssimo. Também poderia ser nessa. Oportunamente eu mostro. Você pode digitar os dados no Excel e trazer para cá, ou pode digitar aqui dentro. Chama manipular os dados. Quando você vai manipular os dados, ele te faz muita pergunta. Então, eu prefiro, para aprender a fazer isso aqui, é muito exigido. Mas quando você não sabe, vem aqui no auxílio. Sobre o Sysva, conteúdo, para cada coisa que você quer, ele te ajuda, é o help. Então vamos direto ao que interessa, que é a nossa aula de hoje, teste de hipótese. Observe que ele já te pergunta, você quer teste de hipótese para média? Para percentual? Quer testar as variâncias, né? Lembra do caso 1, caso 2? Ou diferença entre médias, duas médias, lembra? Teste T, caso 1, caso 2. Então vamos começar por uma média. Ok. Aí ele está perguntando aqui para você, quanto é a média da amostra? Eu venho aqui e olho. A média da amostra está aqui, Opa, esse aqui é o coronavírus. Vamos comentar mais tarde. Então está aqui a média,
Então, foi informado que o peso abatido, aqui a média populacional, 2.850, que eu criei a hipótese, tá vendo? Criei aqui a hipótese, certo? Faltou até botar aqui a hipótese, ó. Hipótese H0, né? H0, 2 pontos, certo? E aqui, aliás, eu devo ter, tá aqui embaixo, desculpe, já tá aqui embaixo, hipótese H0. Bom, aí me deu os dados, com os dados eu calculei a média e o desvio. Então ele está perguntando para mim, ó, certo? O desvio e a variância, se eu quiser a variância, ó, a variância é igual a quem? É igual ao desvio ao quadrado. Circunflexo 2. Está aqui, ó. Então está aqui. Se o programa me pedir desvio, está aqui. Se me pedir a variância, está aqui. Então vamos lá com o que ele pede. Esse programa é baratinho, viu, pessoal? Baratinho não, ele é barato, mas tem gratuito e foi o que eu fiz. Média amostral. Então, quanto é a média amostral? Por favor, deixa eu olhar aqui. Quanto é a média amostral? É 2.84967. Portanto, 2.849. Aí vem o pulo do gato. E eu botava vírgula 67. E o programa não rodava. Fui aqui no auxílio, não é vírgula, é ponto. Ele quer botar ponto. Pois que seja assim. Tamanho da amostra. Então, quanto era a amostra? Era 12. Certo? 12. Então, vamos lá. A amostra era 12. Qual o nível que eu quero? Eu quero testar com 5%, com 1%, com 10%? Quase todos os pesquisadores usam os testes a 5%. Então, já está, o programa já para naquilo que todo mundo faz. Qual é a variância da amostra? Então você vem aqui, ó, variância da amostra é 1218206. 12182.06. E aí pergunta, ó, o parâmetro, a hipótese H0, você fez como? Parâmetro igual a, o parâmetro é μ. μ é igual a, então você vem aqui e olha, certo? μ é igual a 2.850, portanto, 2.850. Não precisa nem botar ponto 00 não, mas se quiser, não tem importância nenhuma. Aí vem aqui, ó, calcular e aqui relatório. Está feita a análise para você, ó. Então é só você ver aqui, ó. O que eu fiz? Como é que eu sei que eu aprendi a usar o programa? Eu fiz primeiro à mão, certo? Fiz primeiro à mão. Na mão ficou assim: T calculado menos 0,0105. Confere com o do programa. T calculado 0,0105. Confere, né? Negativo, tudo direitinho. Tamanho 12, a média amostral, variância, a hipótese, tudo direitinho, ó. Tal. Aí aqui, ó, você pega esse valor aqui, pessoal. Esse valor que ele te deu aqui, ó, 0,99, você vai multiplica por 100. Então, você multiplicado por 100, essa vírgula vai andar duas casas. Fica bem aqui, né? Ó, fica bem aqui. Aí, vírgula, né? E tira a vírgula daqui, ó. E aí fica vírgula. E aí, tira essas duas casas aqui e bota por cento. Então, quer dizer o quê? Que foi significativo a 99%. Certo? Então, não foi significativo. Por quê? Porque eu gostaria que fosse no máximo a 5%. Certo? Eu queria que fosse a 5% para trás. Então, resultado, o próprio programa disse, ó, não existe evidências para rejeitar H0 no nível de 5%. Ou seja, eu rejeito a 99%. Traduzindo, o T calculado foi infinitamente menor que o tabelado. Ele nem te mostra o tabelado, mas foi infinitamente menor que o tabelado. Então, confere com o meu resultado, que eu fiz aqui à mão. O T calculado foi muitas vezes menor que o tabelado. Se eu quiser saber quantas vezes, ó, igual a esse valor dividido por esse, ó, certo? Muitas vezes, ó, certo? Ou melhor, igual a esse valor dividido por esse, ó. O T calculado é 210 vezes menor que o tabelado. Então foi algo que eu posso afirmar com 95% de confiança, né, que o resultado que a informação de que a média de peso médio de frangos do Piauí
é de 2.150 gramas por cabeça, é verdadeiro. Posso afirmar isso. Afirmo que, tá bom, eu fiz a amostragem em várias propriedades, em 12 propriedades, e pelos valores que eu encontrei, nas condições da pesquisa que eu encontrei, posso afirmar que realmente a média informada foi aceita. Isso quer dizer o que, pessoal? Agora, Clara Xavier, você agora, como responsável zootécnica pelaquela região que cria frangos, agora você vai dizer o seguinte, ó, vamos procurar melhorar tudo isso e você já tem uma meta a ser atingida, que é ultrapassar esse peso aqui. Então, lá em Chapecó, quanto é? Suponhamos que lá em Chapecó seja 2.980. Então, por que não atingir esse nível, certo? Por que não atingir esse nível? Pessoal, tá muito bom, mas podemos melhorar muito mais, porque lá em Chapecó, a Perdigão, a Cagil, outras empresas, a Coave, estão conseguindo muito mais que nós, certo? Agora, veja só, meu caro Ayrton, se você não tivesse feito essa pesquisa e eles tivessem te dito que lá a média é de 3 quilos, portanto 3.000 gramas. Ó, você não fez a pesquisa e eles disseram que é 3.000 gramas, no caso 3 quilos cada animal, em média. Quando você começar a mostrar seus conhecimentos, o que eles vão realmente produzir? Eles vão produzir isso aqui, ó. Eles vão produzir isso aqui. Qual é a média? 2.850. E vai dizer, pô, depois que esse doutor chegou aqui, ou essa doutora, né, nós estamos produzindo é menos. Né? Quanto foi que tu deu lá? No teu? O meu deu esse, o meu deu esse, o meu deu esse. Um deles disse, eu consegui o que ela disse. Ou o que ele disse. Até mais um pouquinho. Né? Mas veja só. Quando você ouviu que era 2.850, foi para campo para saber se era mesmo. Então, bateu com o que eles disseram. Agora você vai começar a colocar seus conhecimentos em campo, o jeito de botar a ração, o jeito, quantas vezes por dia, automatizar o sistema, comprar ração de fornecedores confiáveis, fazer análise da ração para saber se tem realmente a proteína e o carboidrato que ela está mostrando, se tem os premix, né, os minerais que está no rótulo. Então tudo isso você foi falando para eles fazerem, né? Falando para eles fazerem, para que você possa ter o norte. Agora que eu sei quanto é que a região produz, o que eu fizer agora e eles melhorarem foi por minha causa. Então foi depois que o doutor, ou que a doutora chegou por aqui e começou a nos orientar, certo? E se você não tivesse sabido, você não teria o seu ponto de partida, ok? Pois bem, questão 3. Questão 3 é um teste T para duas médias, está aqui, ó, a hipótese. Cadê a hipótese? Primeiro teste o teste F, depois faz o teste T, e aqui deu caso 2, certo? Então, eu já fiz o resultado, já fiz aqui, ó, deu tudo certinho aqui, ó, certo? Vamos ver se bate com o pacote aqui. Como eu não quero essa análise, já fizemos, fechar, não salvar. Análise, teste de hipótese, para duas médias, ó. Agora é para duas, ok. Olha as perguntas que ele me faz, ó. Os dados que eu tenho, certo? Aqui é aquele último dado que eu digitei, ó, eu deleto. Pois bem, então qual é a média da amostra 1? Então eu venho aqui, média da amostra 1. A média da amostra 1, bom, eu descobri, pessoal, tentando, o que eu fazia? Eu fazia análise e não dava, tem um erro qualquer. Aí fui no auxílio, é que eu primeiro devo botar a média do dado que tem a maior variância. Aí eu descobri que eu não posso, quem é que eu chamo de média 1 e média 2? Então, média 2 e média 1. Por quê? Porque a média 1 é aquela que possui maior variância. Só que não tem a variância não, tem o desvio. Então, encontre a variância, certo? Então, encontre a variância. Cadê a variância? Vamos aqui, ó. Variância da 2, né? E variância da 1, certo? É igual a quem? É igual ao desvio ao quadrado, 2,14 ao quadrado. Por quê? Porque o programa me pede 2,14 ao quadrado. Opa,
ao quadrado. O programa me pede a variância e não o desvio, certo? Pois bem, então, e aqui é quanto? A variância, aqui é a variância, isso, a variância 1 é igual a 8,48 ao quadrado. Pois bem, então, ó, eu vou colocar a média 1 será essa e a variância essa, certo? Por quê? Porque o programa me pede primeiro como colocar a que tem maior variância. Portanto, vamos lá. Média 1, 51,61. Descobri isso como? Fazendo, né? 51, aí ponto 61. Descobri que era ponto, porque descobri mesmo. Descobri que era primeiro quem tem a maior variância como média 1. Bom, qual o tamanho da amostra que gerou esta média? Então vamos aqui. A amostra foi, 51,61 foi 14, certo? Então vem aqui, 14. Qual o tamanho da média da amostra 2? Certo? A média da amostra 2 foi 55,08. Então, 55,08. E o tamanho da amostra dela, eu já vi lá, foi 13. Certo? Qual é a variância da amostra 1? Então vem aqui, ó, variância da amostra 1, ó, tá aqui, ó, 71,91. 71,91. Qual a variância da amostra 2? Então, vem aqui, é 4, eu vou botar aqui com duas casas, vai ficar mais fácil, 4,58. Portanto, 4,58. Qual a diferença entre as médias? Então, diferença de médias igual a 51,61 menos 55,08. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho. A diferença entre as médias é 51,61 menos 55,08 igual a 3,47. 3,47, certo? 3,47. Então, ele me pediu a diferença de médias igual a. Bom, achei até uma incongruência. Por que esse programa ele mesmo não faz? Quando eu digitar um e a outra, ele já faz aqui, ó, igual. E já mandei para o autor e o autor divulgou esse pacote estatístico, esse programa, e disse, deu o e-mail dele para quem quiser fazer informações. Eu vou dizer a ele, ó, quando eu calcular as médias, ele mesmo já calcula a diferença entre elas. Outra opinião para ele que eu vou já mostrar para vocês. Vamos lá. Calcular. Eu dou um tempinho para ele analisar. Relatório. Está aqui o relatório. Eu acho que o programa devia fazer só uma análise. Mas ele faz as duas. Ó. Ele diz, ó, situação em que as variâncias foram homogêneas. Situação em que as variâncias foram heterogêneas. Então, elas foram homogêneas ou heterogêneas? Está aqui em cima, o teste F. Ó. Ao nível de 5% de significância, as variâncias não podem ser consideradas iguais. Portanto, teste T, caso 2, não são homogêneas. Aí eu que apago aqui, ó, a situação em que elas não foram homogêneas, eu que apago. Devia ser o próprio programa, não faria. Se elas não são homogêneas, o próprio programa já fazia só o caso 2. Então está aqui. Situação em que as variâncias não são consideradas homogêneas. Está aqui, ó. Então está aqui a estimativa. Por que deu negativa, professor? Porque eu peguei a menor menos a maior. Mas nem módulo. Em módulo quer dizer o quê? Que uma é menor que a outra. Né? Se você tivesse pego a maior menos a menor, dizia que uma era maior que a outra. Né? Então, o sinal só indica como você fez o cálculo. O nível de significância foi 5. T calculado 2,96. Aí eu vou aqui no meu gabarito. Eu também fiz esse T. Qual foi o nível de T calculado? T calculado está aqui, 1,48. Professor, deu diferente. Deu diferente. Vamos ver aqui, ó, igual a esse valor vezes 2. Observe, o que eu descobri aqui que o programa? Descobri por conta, por tentativa, que o programa está me dando o T calculado dobrado, certo? Está me dando T calculado dobrado. T calculado do Sysvar, certo? T calculado do Sysvar está sendo o dobro, certo? Está sendo o dobro do meu. Observe, T calculado do Sysvar, 2,96. Então vou mandar para o programa, para o autor do programa. Olha, o T calculado do Sysvar está dando o dobro do que é correto, certo? Então é uma falha. Provavelmente
poucas pessoas fizeram uso desse programa para calcular, para usar teste de hipótese, e não descobriu isso. Ou se descobriu, não enviou para ele. Ou ficou confuso, ou então saiu por aí divulgando o valor errado. Que por este valor aqui, ó. Agora, observe como o programa faz correto, ó. Rejeita esse H0, observe, ó. Agora aqui, ó. Vamos para cá, ó. Aqui deu, ó, T calculado, né? Do Sysvar. Aqui, ó, no meu deu T calculado menor. O meu deu aceita. O meu deu aceita H0. Certo? O meu deu aceita H0. O dele deu rejeita. Então, quem fez por aqui tá divulgando seu trabalho errado o tempo todo. Certo? Mas, qual é o certo, pessoal? Para você aprender a usar sua calculadora, usar a memória estatística, usar a regressão na calculadora, usar o Excel, é você fazer à mão, né? E depois fazer na máquina. Aí você descobre que a máquina está errando o cálculo. Então está aqui, ó, rejeita, quando deveria ter aceito. Só que eu corrijo, né? Posso até usar o programa, mas eu sei que eu tenho que pegar esse valor aqui e dividir por 2. Certo? Portanto, para teste T, para duas médias, o programa está falho. Certo? Mesmo assim, eu estou mostrando para vocês, já eu mando para ele. Quem sabe se eu não estou usando uma versão que já foi corrigida. Né? Aí, outra falha. Se foi corrigida, então não deveria estar apta a ser baixada. Deveria ter sido extinta. Certo? Então, vou saber dele. Já mandei. Só preciso agora ele responder. Pois bem, vamos para frente. Aqui é um teste T caso 1, nós não vamos nem fazer, vai dar a mesma coisa. O T calculado dele vai dar igual a isso aqui, vezes 2. Vai dar 8,49. Né? Se ele der em duas casas, vai dar 8,50. Portanto, vai dar rejeita H0, mas por coincidência. Porque o T calculado era muito grande. Nós não vamos nem fazer. Vamos direto para o dados pareados. Professor, lá não diz dados pareados no Sysvar. Mas o que eu fiz? Ó? Eu fiz o resultado por minha conta. E agora quero saber como é que o Sysvar encontra esse resultado. Para eu poder usar o Sysvar. Então, vamos lá. O Sysvar, ele usa variância. E aqui tem a desvio. Portanto, já bota aqui. Ó. Já bota aqui. Ó. Variância das diferenças. Né? Das diferenças é igual ao desvio ao quadrado. Elevado ao quadrado. Quando o Sysvar me pedir, eu vou dar esse valor bem aqui. Vamos lá para o Sysvar então. Não quero esse valor aqui, não vou salvar, não me interessa. Sim, se você salvar, pessoal, vai direto para onde você quiser. Ele vai perguntar, você quer salvar onde? E já vai em Word. Lá aparece RIC texto, não sei o que, pode mandar salvar. Vai aparecer lá onde você mandou em Word. Pronto para você mexer, Ctrl+C, Ctrl+V, escrever dentro e assim por diante. Análise, teste de hipótese. Bom, não é diferença entre médias. O teste T para dados pareados só tem uma média, que é a média das diferenças. Então, completa aqui. Ele pergunta, qual é a média amostral? Eu vou lá e vejo. A média amostral foi 2,20. Então, positiva, né? Então, vem aqui 2,20. Qual o tamanho da amostra? O tamanho da amostra, eu devia ter olhado logo tudo, foi 12. Então, está aqui, ó, 12. Qual a variância da amostra? Então, eu vou dizer quem? A variância das diferenças, ó, 3,91, certo? 3,91. Aí ele pergunta, ó, o parâmetro é igual a... Ele manteve aquele anterior, eu vou dizer para o autor do programa também, ó, que está mantendo a hipótese H0 do teste de média que eu fiz anterior. Então não é para ele recuperar isso aí não, é para vir branco, certo? Pois bem, mas a minha hipótese foi formulada como? Aqui, ó, a minha hipótese foi formulada assim, ó, D igual a 0. Então quem é o parâmetro D, que é a diferença entre os pares, foi igualado a quem? A 0. Então eu venho aqui no programa e boto 0. Testei com 0. E aí, ó, calcular. Dou um segundinho. Relatório. Está feito aqui. Fui direto no T. 3,85. Bate com o meu? 3,85. Bate.
Então, o Sysvar faz teste T para uma média muito bem. Também faz regressão, também faz correlação, faz bem bom de análise. Vamos ver para frente na outra disciplina. Pois bem, então está aqui, ó, bateu, certo? Bateu, posso usar a conclusão dele. Rejeito chegar a zero ao nível 5% de probabilidade. Rejeitou. Agora, como eu sempre lhe digo, a estatística, o estatístico pode não conhecer nada de zootecnia, pode ser alguém que toda a vida só lidou com matemática. Então ele manda análise para ti e diz, tá, agora é contigo. Você é que sabe o que está sendo pesquisado. O que está sendo pesquisado? Né? Aí você vem aqui, ó, está sendo pesquisado 12 vacas ordenhadas, aí você vai concluir com base. O estatístico dá desse jeito aqui, ó. Ele manda para você desse jeito aqui, ó. Ele vem aqui, salvar, em Word e manda para ti. Ó. A análise foi essa. E ele não sabe o que você está pesquisando. Certo? Bem aqui, pessoal, tem uma informação. Esse teste é bilateral. O que é um teste bilateral? Estão lembrados? Né? Tem região de rejeição para mais, lado direito. Região de rejeição para menos, no lado esquerdo. E região de aceitação no centro. Se você rejeitou e o T calculado deu positivo, então rejeita para mais. Quer dizer o quê? Quer dizer que o que você está pesquisando promoveu um ganho. Então, foram com e sem adição de alimentos no coxo durante a ordenha. Então, recomendamos a adição de alimentos no coxo durante a ordenha, pois os animais ganharam, em média, 2,20 kg de leite por vaca. A pessoa teve vaca que fez perder, teve, ó, mas na maioria ganha, certo? E essa maioria que saiu ganhando supera aquelas que não ganharam tanto. Sem contar que isso aqui pode ter sido obra do acaso. Durante a sua pesquisa, essas vacas estavam tendo algum probleminha qualquer em que não reagiram bem ao tratamento que você está aplicando. Mas mantém-se a ideia, ó, por favor, senhores produtores, vale a pena aplicar ração no coxo durante a ordenha, pois o animal fica mais confortável, fica mais feliz e, portanto, trabalha mais para produzir leite. Produzir leite, pessoal, como eu disse numa parte da disciplina, é muito estressante, é muito cansativo. O coração trabalha dobrado e leite, não se esqueça, é sangue transformado. Portanto, o animal está drenando leite. Daí ele ter ser muito bem alimentado, muito bem nutrido, tomar água à vontade, água tratada, né? Conforto térmico, conforto para ele pisar, certo? Conforto de barulho, meio mundo de coisas você se cerca e quanto mais você faz isso, maior o seu rendimento. Isso explica por que esses produtores de leite da beira do Rio Parnaíba, da beira do Rio Puti, da região do interior não sei de onde, da região do interior não sei de onde, todos eles quebraram, largaram a ideia, o trabalho. Por quê? Porque um grande produtor de leite mecanizou tudo, a distribuição da ração, a distribuição da água, água tratada, ração de qualidade, ele mesmo produz sua ração, ele baixou tantos custos que o leite dele é vendido para o laticínio a 1,20, por exemplo, o litro. Vamos supor o preço de mercado hoje, 1,60. E você, com a sua baixa tecnologia, ordenhando na mão, dando ração na mão, e as vacas sem ser muito produtiva, e tal, só pode vender se for a 1,75. Resultado, o laticínio não vai comprar teu leite, né? O laticínio não vai comprar teu leite porque ele compra mais barato da empresa tal. Então você não terá como vender. E se você produzir a 1,60, né, o grande produtor vai baixar o preço dele até quebrar os vizinhos. E eles nem te quebram não. O que eles fazem? Eles vão em cada propriedade vizinha a ele, né, que está com alta tecnologia, e propõem parceria. Olha, vocês podem produzir leite para mim. Então eu forneço sêmen para inseminar as vacas de vocês, elimina as vacas menos produtivas, a gente ajuda vocês a melhorar o seu rebanho, a gente dá estrutura para você ordenhar, eles até financiam muita coisa dos vizinhos, porque os vizinhos, estando com bons plantéis e uma boa higiene, evita jogar a doença lá no plantel deles. Então,
eu costumo dizer que uma boa vizinhança é muito importante para qualquer negócio, certo? Você tem aqui um laticínio monstruoso com alta tecnologia e a vizinhança de repente tem uma aftosa, porque não vacina. Essa aftosa vai obrigar a todo o teu rebanho ser morto, sacrificado e enterrado na tua propriedade, certo? Só para você ter uma ideia, acabou o teu negócio. Portanto, importa sim, mesmo que aquele vizinho seja antipático, vive quebrando tua cerca, vive infernizando tua vida, é melhor se juntar a ele, tentar convencê-lo do que é bom e até ajudá-lo nisso, do que tê-lo como inimigo. Uma vaca dele com aftosa, porque ele insiste em não vacinar, acaba toda a tua produção. É claro que você não vai, como zootecnista, orientar um grande produtor de gado de leite a se instalar no meio de um monte de produtores pequenos. Você vai dizer, olha, ele não serve, que tem pelo menos 40 propriedades de pequenos produtores que poderão trazer problemas para ti. Então vai se instalar onde? Vai se instalar o mais longe possível de uma vizinhança que produz o teu produto, para que você possa estar livre desses entraves. Ok? Um pequeno detalhe zootécnico. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou parar de gravar. Aliás, vamos comentar um outro exercício que eu fiz aqui, que eu mandei para vocês, o da Coronavac. Imagino que vocês tenham encontrado estes resultados aqui. Deixa eu só mudar os dados, que ontem eu fiz uma simulação, e aí eu mudei os dados aqui para uns colegas, certo? Alguém pediu para fazer uma simulação, então deixa eu mudar aqui os dados. Grave é 7 e 0, né? Aí 31 e 7, 167 e aqui é 85, certo? Pois bem. Então, você deve ter obtido esse resultado aqui, ó, Q quadrado calculado, e foi na tabela e achou o tabelado. Como é que é isso, professor, caso você não tenha conseguido? Então, os resultados foram assim, ó. Você tinha 9.252 pessoas, né, que se voluntariaram para receber a vacina, né? Essas pessoas, claro, para ser voluntário, era preciso se enquadrar nas características que a empresa quis. Então a empresa dizia, tem que ter acima de 18 anos, tem que ser da área da saúde, tem que ser acima de 75 anos, e por isso que estes resultados fizeram a empresa pedir licença para emergencial para este público. Portanto, não vai vacinar alguém com 12 anos, uma mulher grávida, né, e assim por diante. Vai vacinar as pessoas para os quais o teste foi feito, certo? Essas pessoas, esse número aqui recebeu a vacina, esse número recebeu o placebo. Ninguém sabe qual foi que recebeu. Todo mundo recebeu a injeção achando que pode ser a vacina ou o placebo. Portanto, eles se precaveram. Se você fosse voluntário, você continuou usando máscara, álcool gel, você se livrou. Porém, desses indivíduos que receberam a vacina e dos indivíduos que receberam o placebo, este número aqui teve contato com o vírus. De algum modo, né, esse percentual de esses 297 pessoas tiveram contato com o vírus. Desse aqui, 205 tinham sido vacinados, 92 não. Dos 205 vacinados, 167 produziu efeitos altamente leves, como se fosse não, como é que chama? Não, como é que dá o nome, pessoal? Como é que dá o nome? A pessoa não teve efeito nenhum nele, né? Por favor, alguém me ajude a dizer quando a pessoa passa pelo vírus nem percebe. Assintomático. Assintomático, praticamente assintomático. E esse aqui teve sintomas leves. Então sentiu uma dorzinha no corpo, sentiu uma febrezinha leve, quis ter um desarranjo intestinal, mas ficou por isso mesmo e já passou. Esses aqui sentiram todos os sintomas característicos, né? Mas não teve nem a internação. Por isso que ele disse que a vacina foi 100% eficaz para não permitir que as pessoas fossem internadas, certo? Agora, esses números
estão muito parecidos também com quem não recebeu a vacina. Ó. Observe, dos 92, 85 foram assintomáticos, tiveram contato com o vírus. 7 foram sintomas leves e sequer nenhum teve. Então, esses números, eu posso dizer que a vacina foi eficiente, porque o placebo que não é nada, é só água, né? O acaso também agiu. Só que, se você observar, né, você precisa saber se o acaso foi tão fortuito a ponto de igualar a vacina ao placebo, hipótese H0. Né? Os efeitos provocados pela vacina e pelo placebo foram iguais entre si, portanto a vacina não foi eficiente. Ou eu posso dizer que das 200 pessoas, o fato de ter tido 167 assintomáticos e 31 com sintomas leves foi por causa da vacina. Então eu quero saber disso. Observe, fiz o cálculo, né, dos esperados, fiz o cálculo do Q quadrado e achei 6,84. Fui na tabela, por que tem um 2 aqui, grau de liberdade? Porque eu tenho 1, 2, 3 variáveis aqui, né, 3 características, 3 menos 1, 2. E aqui tem 2. 2 menos 1, 1. 1 vezes 2, 2. Portanto, Q quadrado tabelado de 5% com 2. Vou à tabela e encontrei lá 599. Q quadrado calculado maior que o Q quadrado tabelado, rejeita-se H0. O que H0 dizia? Que as pessoas que receberam placebo e vacina tiveram o mesmo comportamento. Não haveria associação entre o número de indivíduos que não desenvolveram a doença e a vacina. Mas eu rejeitei essa hipótese. Portanto, a hipótese de que vacina e placebo surtiram o mesmo efeito foi rejeitada. Portanto, a vacina foi eficiente em controlar a ação do vírus nas pessoas. Mas foi muito? Não, não foi. Porque, observe até pelo calculado, foi muito próximo do tabelado, mostrando que por pouco essa vacina não perdeu. Bastava aqui ter dado, por exemplo, eu vou pegar um pedacinho aqui, ó, desses 31, eu vou botar 10 aqui. Aqui vai ficar 17 e aqui vai ficar 21. 17 e aqui 21. Então observe, né? Só um instantinho. 17 aqui. E aqui, o placebo, eu vou pegar esses 85 aqui e botar aqui, ó. 85, eu estou querendo alterar os dados para mostrar como o resultado muda. Só um instantinho. O resultado muda. Vamos botar aqui o placebo. Aqui teve 0 e aqui 38. Observe como é que ficam os dados. Ó. 0, 38. Opa. E aqui teve 1. Então observe como os valores mudam. Então, quando professor, que a vacina não teria efeito? Então não teria efeito, vamos pegar aqui, se eu tivesse aqui, ó, 167, vou botar 60 para cá, certo? 67 e aqui vai ficar 107, 107, certo? Calma, 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 esses dados não estão batendo com o que eu estou querendo. Eu quero mostrar assim. Então eu quero mostrar que os efeitos, quando os efeitos de um e de outro são muito parecidos, a vacina não funciona. Vou botar aqui, ó. Vou botar meio a meio. Aqui tem 205. Vou tirar 50 para cá. Aqui vai ficar 105. E aqui vai ficar 90 com 142. 142. Então, observe. Caramba, o que eu quero mostrar aqui que não está dando certo? O que eu quero mostrar aqui que não está dando certo? Eu quero mostrar quando é que você tem um efeito que a vacina não funciona. Tal. Aqui vou botar 37 e aqui 55. Não. Eu quero mostrar um efeito para esse calculado aqui cair. Botar aqui 8 e aqui 0. Não. Bom, deixa para lá. Eu fiz isso ontem
Não estou sabendo aqui simular aqui agora. Mas veja só, o que está mostrando é que por pouco, a vacina não foi ineficiente, certo? Não foi o acaso que promoveu esses resultados. Então, o calculado ficou muito próximo do tabelado. 6 contra 684, certo? Como eu estou gravando aqui, eu não quero perder muito tempo, mas você pode mudar esses dados e esse calculado aqui cair e você aceitar H0, certo? Só não estou lembrando aqui como é que faz aqui. Eu não estou simulando corretamente, certo? Então, se você perceber aqui, ó, os valores estão muito próximos. Ó. Eu, aplicando a vacina, tive 7, mesmo que chegar ao grave. Qual é o esperado? O esperado era 5. Então, foi muito próximo entre o que foi vacinado e o esperado. Aqui eu esperava 31. Melhor, deu 31. Quanto era o esperado? 26. Aqui eu tive 167. Qual era o esperado? 174. Opa! Então, observe. Ó, o resultado de pessoas que foram assintomáticas foi 167. Mas eu esperava muito mais. Por quê? Foi efeito da vacina. Certo? Agora sim. Então, vou botar aqui. O esperado vai ser... Vou botar aqui 177. 174. E aqui 0. E aqui 1. Observe. Achei. Certo? Achei. Observe que a vacina deveria ter botado muita gente imune, ó, assintomático. E, no entanto, deu 178, 174, quando o esperado seria 178. Então, foi muito menos do que o esperado para efeito da vacina. Resultado, o Q quadrado calculado foi menor que o tabelado. Aí eu aceitaria H0. Eu diria que esses números aqui, ó, são do acaso. Por quê? Tanto quem recebeu a vacina como quem não recebeu teve o mesmo comportamento. Observe, ó, eu esperava 85, quem recebeu o placebo deu 85. Qual é o esperado? 81. Então, o esperado para vacinados e não vacinados foi o mesmo. Foi menor do que o que estava lá. Observe, então, não foi vantagem ter vacinado. Bom, tá cheio. Certo? No entanto, o fato de ter sido o valor calculado muito próximo do tabelado fez com que o resultado entre vacinados e não vacinados ficasse muito próximos entre si, mas foi diferente. Foi próximo, mas foi estatisticamente significativo. Por isso que a vacina deu um percentual de 50%. Ou seja, como é que é isso, professor? Mesmo tomando as 2 doses, as pessoas do grupo que essa vacina foi aplicada, metade serão imunizadas, a outra metade não. Qual é a vantagem? É dessa metade não, 78%, então os que ainda se infectaram, né, de cada 100, 8 deles, 78 é quase 8%, 80%. 8 deles só atingirão sintomas leves. Bom, agora, e dos que a vacina não conseguiu imunizar totalmente, 100% não chegou a ser internado em UTI. Por isso que a vacina foi tão festejada e chamada de muito boa e que todos deveriam tomar. Mas teve um porém. Foi dito que para ela sozinha conter o vírus no Brasil, deveria ser aplicada a toda a população brasileira. Então, 210 milhões de doses. Certo? Vamos reduzir aí, resumir em 200 milhões de doses. Toda a população tem que tomar, porque 200 milhões de pessoas tomando essa vacina, 100 milhões estarão imunes e outros 100 milhões terão sintomas ou leves ou grave a moderada, não precisando de internação. Então acaba o sacrifício, esse suplício de UTIs, mesmo em pessoas com idade e com comorbidades. Certo? Foi o que aconteceu lá. Bom, em função disso, a Anvisa disse, por não ter outra, pela situação que se encontra o país, pela emergência que está se precisando,
pelo grupo ao qual essa vacina está sendo destinada, que é o grupo que mais morre, né? Só para vocês saberem, de cada 100 velhos acima de 70 anos, né, que têm contato com esse vírus, 84 vão para a UTI e morrem, né? Então, por conta de tudo isso, admitimos fazer o uso dela. Até se ter outra coisa, é isso que vamos fazer. Só lembrando que essa vacina foi adotada para este grupo. Ela não vai ser fabricada mais doses para aplicar no resto da população. Para aplicar no resto da população, ela ainda está sendo estudada e já a empresa vai pedir novo registro para aplicar em outros grupos que estão sendo pesquisados. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação.